Olá, meus amados, a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe a sua vida, que o Senhor te fortaleça. Eu quero te perguntar neste momento, você tem 5 minutos ou menos para refletir comigo em uma palavra que está no livro de Gênesis, capítulo de número 26 e verso de número 23, que diz assim: E dali subiu a Berseba, e lhe apareceu o Senhor naquela mesma noite, e disse-lhe: Eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, que eu sou contigo, e eu te abençoarei e multiplicarei a tua descendência por amor a Abraão, meu servo. E edificou ali um altar, e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaque cavaram ali um poço. Quando nós olhamos para essa história de Isaque, nós vamos ver que Isaque é um homem escolhido por Deus. E como sendo escolhido por Deus para uma grande obra, ele viveu os seus momentos de dificuldade como qualquer ser humano. Momentos de altos, como também momentos de baixo na sua vida. Um certo dia, ele estando na terra de Canaã, veio uma grande fome sobre aquela terra e ele teve que descer ao Egito para se alimentar. A Bíblia diz que ele foi parar na região de Gerar. E quando ele chegou na região de Gerar, a cidade de Gerar, naquele exato momento, estava sob os domínios dos filisteus, sobre os homens daquela terra. E aqueles homens eram homens pagãos, homens que adoravam a deuses estranhos e que não compactuavam da mesma fé de Isaque. Então Isaque, ele chama a sua esposa, a Rebeca, e diz a ela que ela deveria dizer para os homens daquela cidade que ela era a sua irmã, haja vista que tamanha formosura existia nela, e os homens daquela cidade poderiam tomá-la como mulher e matar a Isaque. A Bíblia diz que o rei daquela cidade, a saber, Abimeleque, ele um dia, olhando pela janela, ele viu que Isaque brincava com Rebeca, e a brincadeira denunciou que eles não eram irmãos, mas sim marido e mulher. A Bíblia diz que Abimeleque chama Isaque, e é interessante que ele pergunta a Isaque: por que mentiste para mim? Não sabeis que os homens dessa terra poderiam tomar esta mulher como esposa, e você traria um grande mal sobre a nossa cidade, sobre o nosso povo? A Bíblia diz que Isaque responde a Abimeleque que teve medo. Então Abimeleque, aceitando a resposta de Isaque, o abençoou e permitiu que ele habitasse na cidade de Gerar. O texto é interessante, que vai dizer que ele habita em Gerar, e a Bíblia diz que naquele mesmo ano, quando ele semeou, ele colheu 100 vezes mais. Tendo Isaque sendo engrandecido naquela terra, Abimeleque percebeu que não havia condições dos dois habitarem juntos, e então expulsou Isaque daquela região. A Bíblia diz que Isaque, ele sai da região de Gerar e ele vai habitar no vale de Gerar. Quando ele chega no vale de Gerar, ele vai abrir poços que o seu pai Abraão havia aberto. E o mais interessante é que ele não vai colocar nome nesses poços. A Bíblia diz que os homens de Gerar, vendo que o varão se engrandecia, vendo que Isaque crescia, vieram novamente, contenderam contra ele no vale e entulharam os poços de Isaque. Isaque novamente abre os poços, e a Bíblia vai dizer que quando ele abre os poços, água viva vai sair. Então os pastores de Gerar, os filisteus, vieram contra Isaque e contenderam mais uma vez. E ele botou o nome daquele poço Ezeque, que significa contenda. E saiu Isaque daquele lugar e cavou poço novamente. E a Bíblia diz que o texto vai falar que vieram os filisteus novamente, entulharam os poços, e ele colocou o nome daquele poço Sitiná, porque houve ódio, porque havia muito ódio. A Bíblia vai dizer que ele abandona aquele poço, e ele vai sair dali, e ele vai cavar poço novamente. Observe que no vale, ele não parou de cavar poços, mesmo tendo os filisteus entulhando seus poços.
e a Bíblia diz que cavou um outro poço e não houve mais contenda. E é interessante que o texto vai dizer que porque não houve mais contenda, ele colocou o nome daquele poço, Reobote, que significa a um lugar. É interessante que quando Isaac ele cava este poço, ele vê que não há contenda, parece que ele toma consciência, ele recebe o entendimento de que ele poderia ter sofrido menos e que Deus tinha um lugar preparado para ele. Ele toma consciência que não havia necessidade de ter sofrido tanto. E é interessante que ele resolve sair daquele lugar, subir a Beceba. E quando ele se decide subir a Beceba, a Bíblia diz que no mesmo instante Deus apareceu para ele. Fica uma lição tremenda para nós aqui. Por que é que Deus ele não apareceu em Gerar? Porque Gerar significa obediência. E em Beceba significa a um lugar. É interessante que Deus não pode aparecer em um lugar onde nós estamos em desobediência, mas Deus ele aparece no lugar que tem preparado para nós. Existem coisas nas nossas vidas que pode ser evitada, mas o nosso comportamento errôneo diante de Deus nos leva a sofrer. Não existe nenhum indicativo bíblico que ele tenha descido para Gerar por ordem do Senhor. Parece que ele mesmo tomou a decisão no seu coração. E quando ele cava o poço em Reobote, que não há mais contenda, ele percebe que há um lugar, então ele aprende que ele poderia ter sofrido muito menos. Se você tomar atitudes corretas, se você seguir aquilo que Deus tem falado com você, você pode sofrer muito menos. E você vai aprender que há um lugar preparado por Deus para você. E quando ele sai em direção a Beceba, o Senhor aparece e diz a ele: eu sou o Deus dos teus pais. Eu sou o Deus de Abraão. O Deus que farei de você multiplicar. Isso é maravilhoso. Porque quando ele decide sair de Gerar e ir para Beceba, Deus aparece dizendo para ele que é o Deus dos seus antepassados. E é interessante que os seus antepassados estão mortos, mas a promessa que Deus havia feito a Abraão estava viva. Então Deus, ele permite que, ainda que pessoas morram, promessas que ele fez permanecem vivas e nenhuma promessa dele cairá por terra. É maravilhoso porque Deus então aparece para Abraão, ou para Isaac, em caminho de Beceba, e a Bíblia vai dizer que dali em diante ele vai desfrutar da presença do Senhor. Escute bem uma coisa, nem sempre porque estamos no Egito prosperando, significa que Deus está aprovando. Mas quando nós estamos em Beceba, lugar preparado por Deus, aí nós temos presença de Deus e prosperidade. Guarda essa palavra no seu coração. Que Deus te abençoe, que o Senhor te fortaleça. Fica na paz.